Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária, mas esse é mais um vídeo para o blog Livros e Fuxicos, onde eu estou realizando o desafio Fuxicando sobre Chiquilites. Esse mês eu realizei o item Ler um Chiquilite que você ganhou de presente, e eu li o livro Mentirinhas Inocentes, da Gemma Townley, que eu ganhei da Pada aqui do Livros e Fuxicos. Ele vai contar a história da Natalie Raglan, que é uma britânica que nasceu em Bath, a mesma cidade da Jane Austen, e que, cansada da vida dela, depois dela ter levado um pé na bunda do namorado, decidiu ir pra Londres para poder enfrentar todos os desafios e passar aquela imagem da garota que venceu na cidade grande. O que acontece é que já faz um mês que ela mora lá, a vida dela anda mais parada do que sei lá o quê. Em Bath, ela trabalhava numa agência de publicidade, que é a profissão dela. Agora em Londres ela trabalha de vendedora numa loja de roupa. E ela sente então que a vida dela tá pior do que estava antes, só que ela não tem coragem de admitir isso pra família e pros amigos dela, principalmente porque ela não quer preocupar nenhum deles. Ela também percebe que no apartamento que ela mora, a antiga moradora, que é a Cressida Lenton, recebe mais ligações e correspondências do que ela, que já tá morando lá faz um mês. Até que um dia ela não resiste, abre uma correspondência da Cressida e começa a se passar por ela. Porque nessa correspondência ela vê a possibilidade de marcar um encontro às escuras com um cara que trabalha no mercado financeiro. Ela liga pra ele então como se fosse a Cressida e a partir daí a história vai se desenvolvendo. Eu só havia tido 2 contatos com leituras da Gemma Townley. Uma foi o Manual para Românticas Incorrigíveis, que é um dos meus chiquilites favoritos, e o outro foi Quando em Roma, que é um dos livros que eu mais odiei ler na vida. Então, quando eu fui pra ler Mentirinhas Inocentes, era meio que pra ver como que a minha opinião sobre os livros da Gemma Townley ficariam. Felizmente eu tive uma boa experiência dessa vez, então agora eu tenho realmente uma visão positiva dela e não aquele meio a meio que estava antes. Isso porque a leitura do livro foi bastante prazerosa, foi bastante divertida, a escrita da Gemma Townley é bem envolvente, o livro é narrado em primeira pessoa e foi uma leitura bastante fluida, bastante ágil, eu não demorei para me envolver com a personagem e com a história e, enfim, como um todo eu acabei me divertindo bastante com aquilo que eu estava lendo. Essa questão das mentiras, de certa forma, foram me deixando bastante aflita durante a leitura. No começo, quando ela começa a contar mentiras pequenininhas, você até dá um desconto porque você pensa, tá, ela vai conseguir sair dessa, ela vai perceber que o que ela tá fazendo ela não deveria e ela vai começar a falar a verdade. Só que o que ela faz é começar a cada vez mais contar mais mentiras para poder sustentar aquelas primeiras que ela tava contando, e ela vai se envolvendo numa teia tão grande de mentiras que chegou um momento que eu falei, como é que ela vai sair dessa? E isso me deixava aflita, porque eu não achava uma atitude legal da parte dela. E eu também ficava com medo daquilo que podia acontecer por ela, porque embora ela estivesse mentindo, que é algo que eu não acho legal nos personagens de um modo geral, eu não consegui pegar antipatia por ela, eu simpatizei com a Natalie e eu torci por ela, eu torci para as coisas darem certo para ela. Então a Gemma Townley conseguiu fazer com que eu criasse essa empatia pela personagem, embora eu estivesse discordando das coisas que ela estava fazendo. Outra questão interessante é que existe sim um romance na história, ele é muito importante na história, mas ele não é o foco do livro. O foco do livro, então, é esse processo de autodescoberta da Natalie, esse processo de amadurecimento dela, esse processo dela superar os obstáculos e realmente conseguir vencer em Londres. Então isso também eu achei bastante legal, poder acompanhar esse crescimento da personagem. Um ponto só que eu achei que poderia ter sido um pouco mais aprofundado é a questão do irmão da Natalie. A Natalie, quando era menor, perdeu um irmão, o irmão dela morreu, e isso eu acho que teve um peso muito grande na vida dela, não só por na questão dela criar parte da personalidade dela, como, enfim, é um irmão que ela perdeu, isso pesa na vida de qualquer um. E eu achei que esse fato foi pouco explorado na história como um todo. É claro que não era o centro da história, nem a intenção da autora fazer um drama, o livro é o oposto disso. Mas como foi algo muito importante na vida dela, eu achei sim que poderia ter sido melhor explorado, até porque tiveram vários momentos em que eu esquecia desse fato, e só quando ela citava o irmão dela que eu falava, ela tinha um irmão que morreu. Eu simplesmente esquecia dele porque foi realmente falado bem superficialmente, eu achei que poderia ter sido mais explorado. De qualquer maneira, isso não afetou minha opinião sobre o livro, nem nada assim. Como eu falei, foi uma leitura bastante divertida, bastante gostosa, e eu indico pra você que quer então fazer uma leitura mais relaxante, que quer se distrair e se divertir com um livro gostoso de ser lido.
Foi essa a leitura desse mês, então contem pra mim qual foi o livro que vocês leram, o que vocês estão achando do desafio. Beijos a todos, até o próximo vídeo. Se a direção você perdeu.